Quando o São Paulo contratou o atacante Pablo no final do ano retrasado, logo depois de uma boa temporada, né, vestindo a camisa do Atlético Paranaense, o atacante foi tratado como um grande reforço e também como, digamos assim, o símbolo de uma demonstração de força do clube paulista, né? O São Paulo no mercado, o São Paulo duelando com outras equipes, outros clubes e conseguindo contratar um jogador desejado. De fato, Pablo era sim desejado por outras equipes do Brasil e esteve nos planos do Flamengo. Naquele momento, né, muito se falou sobre isso. Não, o São Paulo derrotou o Flamengo aqui na disputa pelo Pablo e tudo mais. Esse tipo de coisa, assim, esse tipo de artifício, né, é muito comum quando um determinado clube ele deseja, ou parte da imprensa deseja criar uma determinada imagem de duelo vencido por A ou por B. Na realidade, quando o Pablo foi contratado pelo São Paulo, não houve duelo com o Flamengo. Isso porque o clube carioca já havia desistido da contratação do jogador. Lembrando aqui, olha, eu tuitei na minha conta, aí tá aí minha conta do Twitter, tá? Em dezembro de 2018, no dia 16, eu dei a informação e também compartilhei essa informação lá no Instagram. Flamengo saiu da corrida por Pablo, desistiu da contratação do jogador. O Daniel Perrone, que é um blogueiro que trata do São Paulo, tricolor, companheiro nosso, no dia 17, noticiava o interesse tricolor no jogador do Atlético. Tá? Você vê aí o que ele publicou na sua conta do Twitter naquele dia. E no dia 19 você vê aí o site da ESPN Brasil confirmando a contratação já anunciada oficialmente então pelo São Paulo Futebol Clube da contratação de Pablo. Ou seja, não houve disputa, porque o Flamengo desistiu e o São Paulo contratou o jogador em seguida. Entrou nessa raia e acabou contratando o jogador. Não houve disputa, como foi dito na imprensa, mas se houvesse, o São Paulo ia vencer. Porque o Atlético queria 7 milhões de euros, o Flamengo chegou a cerca de 5 milhões de euros e achou que, além disso, não deveria passar. E aí saiu da corrida. Então, se o Flamengo continuasse com a sua proposta de 5 milhões, o São Paulo teria vencido esse duelo. Mas não houve duelo. Então, assim, é uma grande bobagem isso. Mas é importante para dirigentes, especialmente, para passar a ideia de que houve uma disputa, que venceu uma batalha contra um rival. No programa Bola da Vez, que vai ao ar nesse sábado, 9h30 da noite, na ESPN Brasil, o Alexandre Pássaro, dirigente do São Paulo, fala sobre a contratação do Daniel Alves. É no final do programa, vale a pena você acompanhar ali com a apresentação do André Plihal. E ele diz que foi ali uma disputa com o Flamengo e tudo mais. Na época em que Daniel Alves foi contratado pelo São Paulo, o Flamengo tinha contratado já o Rafinha, que já estava alinhavado já há meses, né? Que seria, no caso, o jogador para a lateral direita, que é a posição de origem do Daniel. E o nosso colega Pedro Torre, que é o repórter que cobre o Flamengo para os canais ESPN, já havia trazido a informação de que o Flamengo fez uma sondagem para saber quanto custaria contar com o Daniel Alves em seu elenco. Diante da pedida feita pelo jogador, o Flamengo sequer avançou nas conversas, o Flamengo desistiu. Aliás, nem se interessou para valer. Consultou, está muito caro, tudo. Era uma posição que o Flamengo estava bem resolvido, tinha contratado o Gerson também naquele momento, estava sendo contratado o Gerson para o meio campo, que seria uma outra possibilidade de aproveitamento do Daniel. E também estava a caminho do Flamengo o Felipe Luiz. Então, jogadores já veteranos, né? Felipe, já tem o Diego, o próprio Rafinha e mais o Daniel Alves. O Flamengo acabou, só fez uma consulta e mais nada. Então não houve interesse. O Flamengo e o São Paulo não brigaram pelo Daniel. Na verdade, o São Paulo chegou sozinho e contratou o jogador. O Daniel Alves é um ótimo jogador, é o melhor jogador de São Paulo e é hoje um dos melhores atividades no Brasil. Isso aí é algo que não vou nem ficar aqui debatendo porque seria uma tolice. Mas, convenhamos, não houve disputa. Mas quando você fala que houve disputa e que seu time levou a melhor, aquela história de chapéu, essa baboseira toda, né, evidentemente isso conforta a parte da torcida e ajuda a fazer com que o dirigente possa vender a ideia de que fez um grande negócio. O Daniel é um ótimo jogador, mas é um jogador caro. E o São Paulo contratou esse jogador no momento de dificuldades financeiras, com dívidas e tudo mais. Ou seja, para justificar um investimento como esse, alguns, digamos, artifícios podem ser utilizados, alguns recursos de linguagem, digamos assim, para até se expressar melhor. O fato é, a informação do Pedro Torre é correta, inclusive eu confirmei isso, sondando algumas pessoas do Flamengo, sem especificar o que o Pássaro havia dito na entrevista que ainda irá ao ar, quando falei com essas pessoas, foi antes da exibição, como também estou gravando esse vídeo antes da exibição da entrevista, apenas trechinhos foram para o ar da programação da ESPN no Brasil, e dirigentes do Flamengo confirmaram, inclusive, essa informação dada lá atrás pelo Pedro Torre. O Daniel Alves foi apenas consultado pelo Flamengo.
mais ou menos o seguinte: tudo bem, o Daniel está aí e tal, quer voltar para o Brasil? Quanto que ele gostaria de receber mensalmente aí? Como é que a gente pode conversar? Aí é feita uma pedida de X, né? Opa, muito caro, nessa eu não vou não. Obrigado, boa sorte, sucesso. Assista a entrevista, confira lá, nessa noite de sábado na ESPN Brasil, o Bola da Vez lá com o Alexandre Pássaro, dirigente do São Paulo. Saudações.